Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Edgar Truckcast. Nosso tema de hoje é diesel caro. Eu sou a Bia Carvalho. E eu sou Edgar Truque. Hoje nós vamos falar sobre diesel caro. Então, Edgar, esse tema aí muito polêmico, né? Que a maioria dos caminhoneiros falam sobre isso, reclamam sobre o diesel caro. E eu tenho algumas perguntas aqui da sua audiência para te fazer, né? Eles querem saber mais a fundo como é para você falar sobre o diesel caro, enfim, né? Então, a gente quer saber aqui, né, pessoal, qual a diferença entre o diesel caro e o valor do frete. O que é para você esse tema do diesel caro, o valor do frete? Como que fica isso assim para você? Como é que você faz no seu dia a dia? Sim, muito pertinente essa pergunta, porque assim, pessoal, é sabido que o mercado ele tem uma oscilação, o mercado ele tem uma variação e tem vários fatores que faz com que isso oscile, né? Por que que sofreu esse reajuste muito alto? Isso é devido a uma demanda reprimida, né? Estamos vindo aí de um pós-pandemia, né? E questões de guerra, e assim, a gente precisa entender que o disco não está caro só no Brasil, né? É uma questão aí global, ainda mais porque devido a um acordo que foi feito, né, na época de outros governos, não vou citar, não é pertinente aqui, mas vamos falar da realidade hoje. Então sofreu esse reajuste porque é uma coisa que nós não controlamos, é um mercado global. E assim, em relação ao valor do diesel, ficou muito caro, ficou, isso é um fato, né? Vivemos todos os dias isso. Isso reflete não só para o caminhoneiro, claro, impacta muito mais na nossa realidade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, impacta sobre peças, sobre manutenção, tudo encarece. Mas um exemplo, se você vai ao mercado, as coisas sofrem reajuste. Automaticamente, com o aumento do combustível, com o aumento do diesel, que hoje 80% da mercadoria é transportada por via rodoviária, que somos nosso caso, né, caminhoneiros, então isso reflete diretamente no consumo final, até para o próprio consumidor. Nós também, como transportador autônomo e como consumidor, precisamos dos alimentos básicos, a gente nota isso no mercado. E o que que acontece? Esse reajuste ele é repassado para os embarcadores, eles repassam para o cliente final. Quem é o cliente final? As pessoas que contratam o frete para ter os produtos na prateleira, na linha de produção, na indústria, no agronegócio, em todo esse âmbito nacional de consumo. Toda essa cadeia de consumo ela é impactada e o embarcador repassa esse valor para o consumidor, né, para a indústria, para o agro, e assim sucessivamente. Por que eu estou falando disso? Se o embarcador repassa, a gente sofre as consequências, mas espera aí, a gente precisa analisar o mercado. Se subiu o diesel, o embarcador repassou esse valor, a gente precisa cobrar de quem a gente pega essa carga, pega esse frete, que faça esse reajuste. Claro que isso é um pouco demorado, mas se a gente está sofrendo as consequências lá na ponta, tanto no consumo do diesel, no consumo de pneu, porque reajusta tudo, não é só o diesel que ficou caro, né? Mas aqui estamos falando de diesel, eu estou só colocando que é o impacto geral, né? Em toda a cadeia de consumo. Então não é só para o caminhoneiro, são para todos. E a gente como caminhoneiro sofre muito mais esse impacto. E como consumidores, que todos somos consumidores, sofremos mais um pouco lá na prateleira do supermercado, em questão da carne, todos os produtos, né? Toda a cesta básica ela sofreu um reajuste. Então o que eu quero falar com isso? A gente precisa ter essa consciência que a gente acaba diminuindo o nosso lucro por conta desse reajuste do diesel. Mas a gente precisa se atentar para quê? Para poder repassar esse custo também para a transportadora. Porque o embarcador ele está recebendo.
esse frete. Se demora a chegar para a gente, aí é uma questão de ter um equilíbrio, mas assim, bater o pé para poder que esse reajuste chegue para a gente, entende? Claro que até chegar a gente sofre esse impacto, mas assim, é uma questão inteligente. Se um frete não está compatível com o valor do diesel que eu preciso abastecer para fazer aquele frete, eu não vou fazer. Se alguém for fazer, tá tudo bem. Cada um sabe onde seu calo aperta. Mas no meu caso eu não faço. Por exemplo, se for uma questão de R$ 100, R$ 50 a diferença, beleza, coube no meu bolso, coube no meu orçamento, eu posso trabalhar, né? Porque existe uma demanda e oferta e demanda do mercado. Isso são dois pontos. Quando existe muita demanda e pouco frete, pouco caminhão para atender, os embarcadores eles até repassam ainda mais. Você consegue trabalhar nesse mercado competitivo e ter uma rentabilidade melhor, ter um lucro melhor. Mas quando estamos no mercado sazonal, que diminui produção, tipo entre safra dos grãos, né, do agronegócio, tende a cair o valor do frete porque existe muitos caminhões para carregar e pouca carga. Então tem essa oscilação, a gente precisa entender aonde qual momento que a gente está inserido. Entende? Entendi. Nossa, bastante interessante esse assunto, né? Porque a gente vê vários amigos, né, caminhoneiros sofrendo com, né, o valor alterado do diesel. Para ele, né, é uma coisa assim muito forte, impactante, né? E bem interessante esse assunto. Agora, outra pergunta aqui da sua audiência. Eles, né, reformularam essa pergunta que o que afeta, né, no seu ponto de vista, o que afeta para o caminhoneiro autônomo o diesel caro? Ali, aonde que pega mesmo para vocês, assim, o diesel caro? No seu caso, né, te afeta tanto o diesel caro? Assim, a gente tem que entender, né, como eu falei na outra resposta, é bem pertinente também, mas tem um outro ponto aí. O diesel não me afeta tanto. Por quê? Como eu expliquei, se o frete compensa, se não compensar, é melhor eu ficar parado. Tem casos que eu não faço frete porque não compensa. O transportador, né, ofereceu aquele frete, não está compatível, amigo, dá para fazer tal valor? Não, não dá, então para mim não dá, tá tudo bem. Mas em que sentido que para mim não afeta tanto? Porque eu tenho uma outra consciência, né? Que a gente pode falar mais para frente, se tiver né, entre essa pergunta, que é ter um consumo inteligente de combustível, né? Eu me programo, eu criei um hábito de consumir e extrair até a última gota de diesel. E isso não impacta tanto no meu dia a dia. Entende? Que eu consigo melhorar o meu ganho mesmo com diesel. Claro, como eu te falei lá na outra resposta, o reajuste do frete foi reajustado conforme o aumento do diesel. Então aquele frete continua. Ele fica um pouco defasado porque as outras peças também aumentaram, né? No caso da manutenção. Mas em relação ao diesel, o frete sofreu um reajuste para compensar esse valor de diesel. E para mim não impacta tanto porque eu criei mecanismo de procurar ter uma condução econômica. E isso eu tenho o hábito de fazer todos os dias. Com isso, você não sofre, então, esse impacto do diesel caro. Se Não. o diesel aumenta, para você não é uma coisa que, para muitos, né, aqui, pode soar... Ah, aumentou mais uma vez o diesel. Para mim, eu nunca vou ver meu lucro. Fica uma coisa dolorida para ele ver chegar nas bombas, né? Sim, do posto? Do posto, né? Chegar nessa bomba do posto e se deparar com aquele valor alterado. Então, para você, como você explicou agora, você tem esse passo a passo que você aplica diariamente, Sim. que seria na sua condução da sua máquina, do seu caminhão, né? Que faz com que você não sinta os impactos
dessa elevação do diesel, né? Isso mesmo, exatamente. Por exemplo, né, você falou que quando a gente chega na bomba, logo no início, só para, né, dar uma exemplificada, eu me vi na cena, quando começou a reajustar, que a gente vê pelos meios de comunicação, eu fui abastecer e faltava um dia ainda para o reajuste, seria no outro dia. Eu costumo abastecer num posto que o diesel é bom, né? Você tem que procurar, claro, postos confiáveis na rota que você faz. E é um diesel mais em conta. E aí eu falei, eu vou abastecer lá porque ainda não aumentou, né? Porque eu ganho. Claro, quando vai ter um reajuste, você tem que se atentar e já, pelo menos, garantir de pegar antes do reajuste. Porque a gente consome, não tem como. Se é um produto que você fala assim, não, eu posso deixar para depois baixar. Não, você tem que consumir o diesel todos os dias, dependemos do diesel para trabalhar. E aí eu falei, eu vou lá e vou encher o tanque. Quando eu cheguei na bomba, eu tipo assim, me impactou muito, né? Porque assim, o aumento tipo, foi de 60 centavos. E tô falando aqui em números que tipo assim, 1.000 litros, quanto que não dá isso? Então, aí eu fiquei assim, eu fiquei sem chão na época e eu falei, cara, eu não sei o que que eu faço agora, mas eu tenho que abastecer, mas de verdade. Assim, eu até coloquei que eu conversei, eu fiquei uns 6 meses ou mais sem abastecer nesse posto. E eu comentei com o frentista, né, na última semana que eu passei lá. E ele falou, cara, tu sumiu. Eu falei, não, lembra daquele dia que ele é verdade? Eu falei, então, cara, enquanto não melhorar, tipo assim, eu fui pego de surpresa, né? Porque agiu de má fé. Tem algumas empresas, né, algumas instituições que agem de má fé quando tem um reajuste, já se antecipar. E com isso ela perde um cliente. Talvez eu não fosse um cliente tão importante, mas se todos vocês tivessem a consciência, hoje o posto está o diesel mais barato de todo o estado de São Paulo. O mesmo posto. O mesmo posto. Voltei a abastecer lá depois de uns longos 6 meses. Mas eu sofri esse impacto, porque eu não esperava. Mas assim, eu preciso abastecer e com a minha condução eu economizo bastante. E às vezes eu fico até surpreso por o tipo de condução que eu faço e pelo tipo de economia que gera, porque realmente faz muita diferença no final das contas. Tá. Uma pergunta assim, bate e volta, você não precisa entrar muito no assunto, né? Que a gente tem mais perguntas aqui, né? Uhum. Para poder fazer. Mas qual a média que você está fazendo hoje no seu caminhão? Olha, preciso mesmo, precisão uns 4,5. Às vezes, depende da carga, depende do peso, eu consigo fazer até 4,5. Eu vou ter essa média mais precisa agora quando virar o mês. Bacana. É importante, né, para a sua audiência saber qual é a média, porque você vem falando que você consegue não sofrer o impacto do diesel elevado, né, do valor do diesel caro. Então é importante para a sua audiência saber qual é a média que você faz, porque você está falando aqui para mim que você consegue não sofrer esse impacto com a sua condução, né? Que você economiza. Assim, aí lembrando, diesel, né, para nossa audiência aqui, eu carrego até 20 toneladas. Então eu ando em média nesse peso, até 20 toneladas, e eu consigo, porque hora eu estou vazio e eu aproveito bastante. Enquanto estou carregado, mais ainda eu aproveito inércia, e isso aí é um assunto. Tema para outra live, né? Beleza. Então, aonde que você... Qual a vantagem para o caminhoneiro, né, autônomo, saber sobre o valor que ele está pagando no diesel e onde que ele pode mexer no seu dia a dia para que ele não sofra esse impacto? Você entendeu? Entendi. A pergunta aqui Então, uma pessoa da sua audiência fez essa pergunta. Então, é legal, bacana. Só pegando o gancho do último spoiler que eu dei, eu aproveito ao máximo na condução e assim, eu mudei essa mentalidade. Porque o que acontece? Seria a mudança do mindset, né? Não sei se a audiência está acostumada com essa palavra, que é a mudança do pensamento, né? Quando, não te cortando, desculpa, mas qual seria
a mudança do mindset, a mudança do pensamento. É você rever os seus conceitos que talvez daquela maneira que você está pensando e agindo, talvez não seja o certo para o seu dia a dia, na sua vida. Independente que seja o seu trabalho, sua vida familiar, né? É para a sua vida. Então, quando você tem pequenas ações nessa mudança, né, do pensamento, que é a mudança do mindset, só para deixar mais claro aqui para a audiência, né? Verdade. De repente, eles não têm essa visão Isso, dessa palavra, né? O significado. Então, quando você tem essas pequenas ações na sua vida, aí ocorre a mudança do pensamento, que seria a mudança do mindset. Mas eu vou deixar você continuar. Não, bacana, mudança de pensamento. Como que seria isso? As mudanças que a gente adquire na forma de pensar, na forma de conduzir o seu veículo, de conduzir a sua vida, né, de conduzir a sua família. Isso te faz ter uma visão diferente de mundo, de mercado. Por exemplo, uma visão, porque eu vou entrar em outra questão de crença, que a gente tem a crença que tem que acelerar ao máximo. Às vezes você acelera um pouco mais e só tem um ganho só de 10% de velocidade e um consumo de 30% a mais. Então não é inteligente, entendeu? A gente tendo essa mudança de pensamento e de ação é o que faz os seus resultados melhorarem, entende? O exemplo, quando você anda numa velocidade de 90 km por hora, tem um consumo. Você está exigindo o máximo de potência do trem de força e está entregando muito pouco a mais. E usando a máxima desse trem de força, né? De todo o conjunto motor. E se você reduz um pouco e mantém essa velocidade ali dentro da linha verde do odômetro, né? Que a minha audiência vai entender o que é. E você acaba melhorando o seu consumo e tem vários outros aspectos que faz mudar. Por exemplo, você não se estressar no trânsito, porque quando você se desconcentra do trânsito, você já não está ali presente. É um outro assunto, mas é em relação à mudança. Os nossos comportamentos influem diretamente no nosso profissional. Isso é fato, né? E aí, uma coisa interessante aqui, né? O que você poderia deixar hoje para, né, sua audiência, o caminhoneiro autônomo, fazer uma ação que ele possa fazer para ele começar a colocar no seu dia a dia, para que ele não sinta esse impacto do diesel? Uma pequena ação que ele possa fazer, ele precisa olhar para isso, rever esse conceito, mudar, ter a mudança do mindset, para que ele já consiga aplicar no seu dia a dia, que ele vai ver, talvez a curto prazo ou a longo prazo, mas ele vai ver que aquela pequena ação fez total diferença para ele não sofrer esse impacto do diesel caro na vida dele. Eu vou dar um exemplo, né? Uma dica que é bem prática mesmo, que eu aplico. Isso é uma das que eu aplico todos os dias, que eu metrifico, né, todo o meu trajeto, tanto mentalizando o percurso que eu vou fazer, eu já tenho mapeado. Mesmo quando eu não tenho, tem dicas, né? Tem um vídeo lá que a gente colocou lá no canal, que é as três aplicativos que o caminhoneiro não pode deixar de utilizar. Então, assim, pessoal, quando eu vou fazer uma viagem, eu procuro sair à noite, ou agendamentos, eu procuro colocar pela madrugada, que, por exemplo, estou aqui na região de São Paulo, tá? Para que eles entendam, estado de São Paulo, e eu ando muito pela Anchieta e acesso às principais rodovias, Castelo Branco, Avenida dos Bandeirantes, Anhanguera, e quando eu consigo esse agendamento e eu faço esse trajeto, eu trafego por dentro de São Paulo, porque em relação você passar por dentro de São Paulo, né, que é o horário permitido, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia também, por dentro de São Paulo, para eu sair na rodovia dos Bandeirantes, eu tenho economia aí de 15 quilômetros. É muita coisa, né? E em questão só
Só da quilometragem eu já economizo em diesel. E aí na questão de pedágio eu não pago os pedágios do Rodoanel. Eu já tenho uma economia já no pedágio. E da distância eu tenho economia em diesel. E aí eu faço uma conta simples. Se eu faço 5 viagens por semana, vamos ficar mais fácil, 10 viagens. Só de ida, tá? Na volta a gente... Às vezes o trânsito não compensa. Na madrugada é tranquilo, à noite é tranquilo, atravessar São Paulo. Então 10 viagens no mês a 15 quilômetros de economia. Só de economia. Se você, depende da média que você faz, 10 viagens, 15 quilômetros são 150 quilômetros. 150 quilômetros é muita viagem que você faz com o cliente. Você já economizou 150 quilômetros em diesel. Você ganha até uma viagem, dependendo do trajeto que você faz, tá? Se você faz um percurso de mais quilômetros, e você vai metrificar melhor, vai saber quanto que isso reflete no seu orçamento, no seu abastecimento no dia a dia. Nossa, que interessante, né? Tá aí uma boa dica para vocês, caminhoneiros autônomos, que não têm essa visão, né? Hoje aqui o Edgar deu uma aula aqui para vocês em como vocês não sentir tanto o impacto do diesel caro no seu dia a dia, né? Do seu trabalho. Então, acho que nós ficamos por aqui, né? Vamos encerrar o nosso episódio de hoje, que foi maravilhoso. Espero que vocês aproveitem as dicas que tem aí no nosso canal, né? No canal do Edgar Truck. Tem bastante dicas aí, tem vídeos para que vocês comecem a implementar essas ações na vida de vocês para melhorar e chegar no que vocês almejam na vida de vocês, que é ter um trabalho com qualidade, né? Ter essa remuneração, melhorar o lucro, melhorar o seu lucro, né? Que seja muito satisfatório, que vocês não sofram tanto com os impactos que já tem aí, né, no mercado. E é isso. Vamos se despedir aqui. Um abraço da Bia Carvalho. E do Edgar Truck. Tamo junto, Tubarão. Até a próxima. Se inscreva aqui no canal, dá um like e compartilha com os amigos se fez sentido para você. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Bora pra cima.